noite, pessoal da Hell 5D. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, papo integrativo. Vamos falar hoje sobre a saúde do coração, um assunto muito importante. E vamos receber hoje a doutora Valdênia Pereira de Souza. Então, fique aqui atento, a gente já vai receber a doutora Alessandra Cohen, a nutricionista Larissa Cohen e a doutora Valdênia Pereira de Souza. Se você ainda não se inscreveu na comunidade Hell5D, hell5d.com.br, se inscreva e participe lá da nossa comunidade, vamos ter novidades sempre. Tem os médicos profissionais integrativos também lá presentes. Se você não conhece o nosso canal do YouTube, tem o link na nossa bio do Instagram, então é só se conectar lá também. E eu vou receber aqui a Larissa Cohen e já a doutora Valdênia Pereira de Souza, que é formada em cardiologia, formação também em medicina integrativa. Vamos falar sobre a saúde do coração. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo. Vamos lá para mais um papo integrativo. Vamos. Eu estou só aguardando a doutora Valdênia fazer o request. Eu vou tentar puxar ela por aqui. Ela já entrou. Mas eu não tô conseguindo vê-la aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Eu vou convidá-la. Pronto. Deixa eu ver. Então, eu vou apresentando a Valdênia. Oi, Valdênia. Boa noite. Oi, consegui. Boa noite, Valdênia. Seja muito bem-vinda. Que sou eu mesmo, apesar de não parecer pela foto, sou eu. Essas confusões de foto, estava pensando, preciso fazer outra foto. Vou aproveitar hoje. Atualizada, né? Atualizar essa foto. O que fazem dois... As transformações, né? As transformações positivas, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que fazem então, dois anos. Seja muito bem-vinda. É um prazer receber você. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? E a Valdênia, ela é cardiologista, ela tem especialização na medicina integrativa, né? Trabalha dessa forma integrativa, trabalha também com terapia intensiva, né? E vai poder contar um pouco. Trabalhou, mas tem uma grande experiência, né? Sim. E aí, a gente pode falar. Você quer que eu conte um pouquinho? Então posso contar. Prefere? Rapidíssimo. Pode contar. Pode. Tá. Então, minha vida sempre girou em torno da terapia intensiva. Inicialmente, terapia intensiva geral, tá? Então, trabalhei muito tempo num hospital de terapia intensiva, onde todos, mas sempre com o pé na cardiologia. E aí fui fazer minha especialização em cardiologia, fiz no Instituto Nacional de Cardiologia, antigo Hospital de Cardiologia de Laranjeiras, né? E aí, mas continuei com esse olhar de terapia intensiva. Então, fui fazer terapia intensiva cardiológica. Hoje, a gente já conhece com o nome de cardiointensivismo. Então, era cirurgia cardíaca, a instalação do ECMO, né? Que é já com um olhar para transplante cardíaco, com tudo nesse sentido, sempre com esse olhar. Mas eu era aquela pessoa que o paciente estava lá sedado, em coma, e eu saía perguntando para ele como é que ele estava, dizia que ele estava bem, que ele estava melhorando e que vamos lá, e ele em coma. Eu era aquela pessoa que ficava conversando, olha, vou examinar seu pé aqui, só um segundo, desculpa, posso lhe descobrir? Eu era aquela pessoa que ficava sempre pedindo dar licença porque eu ia examiná-lo, etc. e tal.
Algumas vezes a correria fazia até que a gente esquecesse desses detalhes, mas eu sempre, que não são detalhes, né, são pontos importantes, mas eu procurava sempre na minha rotina de examinar um paciente de terapia intensiva, independente dele estar em coma ou dele estar sedado ou não, pedir licença para fazer os procedimentos. E dentro do consultório, sempre tentando explicar muito para o paciente todas as patologias e todas as opções que ele tinha. Nesse ponto, em hospital e consultório, você vai galgando algumas etapas da vida. Cheguei até a coordenar uma equipe, a coordenar a cardiologia de um grande hospital, né? E a vida vai seguindo, e aí você vira gestora e assim por diante, até um ponto que isso ficou meio assim no ar, digamos assim. Assim, bem, terapia intensiva, cardiologista, gestão, né? Fui fazer o COPEAD, que realmente já abriu muito a mente, porque muitas pessoas acham que você fazer gestão, você vira meio assim. Não, pelo contrário, eu acho que é uma oportunidade de você unir a viabilidade do que você faz, você poder escutar o paciente, escutar a sociedade, porque isso é fundamental na sua prática. A gente tem que escutar o que a sociedade está demandando de você, está precisando, e não apenas você envolver naquele seu pedestal, eu sou o médico, oh meu Deus, todo-poderoso, que é como as faculdades te formam e, infelizmente, para muitas te formam até hoje, né? Ou te formavam até algum tempo atrás, algumas já estão quebrando esse paradigma, né? E a gestão, pelo menos eu fiz a gestão na turma da COPEAD, né? Que é no fundão, né? O FRJ, eu pude entender um pouco mais isso e entender essa viabilidade. É um negócio, tudo na vida não tem jeito, a gente tem que ter a viabilidade, né? A gente tem um consultório para viver, não tem jeito. E entender isso foi muito bom para mim. Mas eu via que tinha algo mais. E essa questão é sempre ligada muito ao compromisso com o paciente, né? Ao que eu poderia fazer para mim e para o paciente. E chegou uma hora que eu via que essa busca estava em aberto. E nessa busca em aberto, eu assisti uma palestra de um médico tibetano, da medicina tibetana, em que ele falou, eu sempre cito isso nas minhas que eu vou falar, assim, e ele disse, né, eu não consigo entender como os médicos ocidentais podem tratar das pessoas e sendo eles tão doentes. Aquilo, para mim, foi assim, chiplaft, 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 né? Impactante, né? Foi assim, eu falei, caraca, eu não conheço nenhum médico são, assim, eu não conheço nenhum, absolutamente todos nessa loucura, nessa doença, nessa correria. Eu falei, o que ele falou foi absolutamente perfeito. A medicina tibetana é muito feita por monges, né? Até porque o Tibete ainda é muito fechado, né? E ele muito aberto, muito ali, e aquilo foi muito impactante realmente para mim. E nessa busca, cheguei na medicina integrativa. Né? E da medicina integrativa ainda estou buscando, assim, dentro dela, ainda eu sou uma iniciante na medicina integrativa, né? Eu considero isso, né? Ainda busco muitos meus professores da PUC, né? Você, Larissa, aí, né? Ainda tenho milhões de dúvidas, fico lá olhando, olho para o paciente, eles estão me buscando. Alguns pacientes olham para mim com a cara assim: hã? O que a senhora está falando? Porque eu sou conhecida ainda pela doutora Valdênia da alopatia, né? E alguns falam assim: que legal que a senhora está falando isso, né? Quando eu começo a falar, por que a senhora não toma
um chazinho, por que que a senhora não faz isso? Ah, eu não vou prescrever isso, não. É muito engraçada a carinha deles quando eu falo isso, né? Mas para alguns é uma grata surpresa, para outros, né, eles olham para mim com uma cara de estranheza muito interessante, né? Muito. Mas o que eu vejo da demanda da sociedade é uma necessidade muito grande, uma busca muito do conhecimento da medicina integrativa, né? E especialmente da cardiologia, porque ainda necessita, apesar da gente não ser reducionista, né? A gente sabe que a cardiologia não se resume apenas à cardiologia, né? É o todo aí da medicina. Acho que eu pude fazer alguns anos. Um bom resumo. Não, é interessante quando você fala, né, que para alguns pacientes causa uma certa estranheza, né? Você está falando do todo, você não está falando só de medicamento. Fala de medicamento, mas fala também de outras questões, né? E realmente algumas pessoas não estão ainda habituadas a ouvir assuntos que não sejam medicamentos, né? E é interessante ver que isso daí ainda existe, está mudando, né? Mas a gente encontra, né? Sim, sim. E, E dos outros médicos também, né? Isso é um paradigma, né? Para alguns, eu imagino que seja assim, Valdênia ficou maluca. Eu saí do hospital, né? Claro, eu não estou mais num hospital grande, né? Da terapia intensiva, não estou mais lá. Na verdade, hoje eu estou trabalhando numa outra área, também é um hospital, mas é um hospital de transição, quer dizer, um hospital que trabalha com reabilitação, com um pouco modelo hóspede, que encaixa perfeitamente, eu acho, nessa nova ideia da medicina integrativa e com a ideia que a sociedade precisa. Acho que dá para a gente casar essa história toda. que bom, né? E aí eu queria te fazer uma primeira pergunta relativa aqui ao nosso tema, né? A gente falou da cardiologia integrativa como o tema principal, mas essa semana a gente teve o dia da hipertensão arterial. As doenças estão tão assim, né, que elas têm dias agora, né? Tem um dia específico para não é comemorar nem celebrar, né, mas para conscientizar. Conscientizar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, a partir da sua visão como médica integrativa, cardiologista, em relação à hipertensão arterial, né? O desenvolvimento da hipertensão arterial. Queria que você falasse um pouquinho. A hipertensão, bem, provavelmente todos faz parte do ser humano. Né? À medida que a gente vai envelhecer, nossas artérias vão envelhecer e a ideia é que a hipertensão do idoso, tanto que a gente fala, né, a hipertensão do idoso, a hipertensão sistólica, predominantemente, vai ocorrer. Então, é muito improvável que em algum momento da nossa vida, a máxima, né, falando de uma forma, entre aspas, leiga, a sistólica não venha a existir por causa do enrijecimento das nossas artérias e ela venha a existir. A gente vai precisar tratar dessa forma todas essas hipertensão, com todas essas medicações? Possivelmente sim, mas não dessa forma como nós precisamos tratar hoje em dia. Hoje em dia é uma epidemia de obesidade, uma epidemia de alimentação inadequada, uma epidemia de tudo que você possa imaginar, né, que faz com que a hipertensão ocorra cada vez mais na população mais jovem e a gente tem todas as consequências da hipertensão mal controlada, né, que existe até hoje, apesar da disposição de diversos medicamentos, né? Aí vale até falar da farmácia popular, né, que existe aí, né? Eu costumo dizer que não é de graça, de jeito nenhum, a gente paga com os nossos impostos, mas a acessibilidade dela
com a população mais humilde, ela realmente é importante. E do ponto de vista de antihipertensivo, você tem antihipertensivos adequados, medicamentos adequados. O problema é quando as pessoas acham que é só tomar remédio. Começa a achar que saúde é igual a comprimido. Esse é o problema. Eu canso de falar que saúde não é comprimido, né? Então, você tem que conscientizar as pessoas que a primeira etapa do controle da hipertensão continua sendo mudança do estilo de vida. Agora, mudar o adulto é complicado, né? É complicado. A gente já sabe. Aliás, tem uma publicação, pena, eu não li, vou dar uma de... Posso falar, né? Vou dar uma de Silvio Santos, né? O filme é bom, né? Minha esposa viu. Eu não li, porque eu acabei de receber um pouquinho antes de abrir para vocês ali. Parece que tem uma publicação do New England falando das heranças das crianças e dos adolescentes relacionados ao adulto. E uma delas é a hipertensão. Quanto mais jovem, claro que vai ter risco no paciente adulto cardiovascular. Óbvio, né? Então, quanto mais jovem você é hipertenso, mais risco você tem no futuro para óbito e assim por diante. Então, as pessoas acham que tem que tomar remédio e acabou, esquece o estilo de vida. Não é assim, você tem que ter mudança do estilo de vida. Agora, acha que só tomar o comprimido e não muda a alimentação, não faz atividade física. Uma vez eu ouvia, não sei onde que eu ouvi, foi alguma live, não sei se foi com a gente ou se foi outra, que as pessoas às vezes acham que parece que a doença é deficiência do medicamento, né? Parece que, né, faltou aquele medicamento, mas não, a gente nunca teve aquele medicamento, não é uma deficiência do medicamento, né? O medicamento está ali para ajudar, para colaborar, mas é isso que você falou, não é só o comprimido, né? Não, hoje eu virei para um paciente, ele estava com azia, com alguma coisa, ele acha que foi desculpa, eu já ia falar o nome da marca. Ele acha que foi o determinado comprimido efervescente de vitamina C. Aí a filha dele olhou, ô pai, e o nosso pé lá de acerola estragando as coisas. Eu olhei para a cara dos dois e o senhor tomando comprimido efervescente aí, tá de brincadeira. Aí eu parei, olhei para os dois e falei, vocês estão brincando comigo, né? Peraí que eu vou passar um monte de suplemento caro aqui. O senhor tá com muito dinheiro. Aí, não, doutora, para, doutor. Não, o senhor tá com muito dinheiro. Não é possível. Peraí que eu vou aumentar a consulta do senhor. Pera um pouquinho. Vamos falar ali para a secretária. Aí ele, não faz isso, não. Então, vamos parar? Aí eu falei, vamos parar com isso? Aí eu sempre falo, acho que se eu fosse falar assim, outro dia teve aí, né? Qual a frase que você mais fala ao dia? Uma delas é essa. O senhor quer saúde de saúde ou o senhor quer saúde de comprimido? Entendeu? As pessoas estão querendo saúde de comprimido, é igual o suplemento, né? Estão querendo suplemento só na forma de comprimido. Comer saudável ninguém quer. Então, hipertensão... O comprimido ele só está remediando uma disfunção dos seus hábitos, né? Então, enquanto que você vai remediar, mas até quando que você vai remediar? Seus hábitos continuam os mesmos? Exato. Né? No momento que o remédio não vai mais fazer o efeito, não vai funcionar, você vai ter que... Aí vai ter um problema mais sério, né? Então, até onde que não ter essa consciência, né, vai ser benéfico. Um período muito curto. É o estilo de vida, né? A facilidade, né? A facilidade de pegar o comprimido e colocar na boca. É a facilidade. Então, assim, todos nós vamos ser hipertensos? Acredito que sim. Todos nós vamos ter as complicações da hipertensão? Possivelmente não. Esse é o grande tchan. E quais seriam as complicações? Seriam, assim, bem, né? As principais complicações, o AVC, né? O acidente vascular cerebral, né? O derrame popularmente conhecido, as alterações cardíacas, né? A insuficiência cardíaca, que é um assunto que eu sou apaixonada,
né? E as alterações renais, que é a insuficiência renal, que pode chegar na diálise e assim por diante. É igual o rim, né? O rim também, você vai sofrendo, vai envelhecendo, vai... Mas ninguém necessariamente vai fazer diálise, todo mundo. Mas isso é normal nesse sentido. Acho que Valdênia, respondi. respondeu. Valdênia, eu queria saber, você falou assim, né, um pouquinho dessa sua abordagem, né, da cardiologia integrativa. Eu vi que você dá uma pegada na mudança de hábitos, né? Eu acho que a gente avançou muito com relação a medicamentos. Temos medicamentos muito efetivos e o remédio, ele tem que ser usado mesmo, né? É só a gente ter a parcimônia do bom senso, né? Do quando usar o remédio e quando não, quando a gente pode mudar hábitos. Mas como é que você faz a abordagem, assim, além do medicamento, dessa mudança de hábito? Como é que é essa abordagem dentro do consultório com teus pacientes? Olha, depois da investigação inicial, que a gente faz a medicação, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o sono, se o paciente está adequadamente dormindo bem, né? Se ele não tem, por exemplo, uma complicação como a apneia do sono, entendeu? E aí, se ele tiver apneia do sono, a gente tem que tratar. Mas não estou dormindo bem. Então, vamos primeiro fazer a higiene do sono, né? Como é o quarto, se o quarto é escuro, né? Como é, que horas ele vai deitar. A gente sabe que a melatonina, né, ela é melhor produzida na madrugada mesmo, né? Ali a partir de 1 hora da manhã, 2 horas, ela tem lá o seu pico e no amanhecer, 4 horas, 5 horas, ela também tem uma nova produção. Então, e a melatonina, ela não é apenas o hormônio do sono, ela também tem alguns estudos que falam como antioxidante, tem alguns estudos que está relacionado à imunidade. Como é que é a alimentação antes de dormir? O excesso de açúcar, por exemplo, né? E aí tem relação com a diabetes, etc. E também tem relação com o dormir mal, né? Bebidas, aí é o clássico, né? Café, né? A história do café preto. Mas a bebida alcoólica, que tem muita gente que acha que a bebida alcoólica é ótimo para dormir bem, não, né? E tem muita gente que tem apneia do sono, que fala, mas aí eu tomo, não vou falar o nome comercial, mas todo mundo sabe qual é o comprimido de 0,5 miligramas que se toma, né? E a gente sabe que todos os benzodiazepínicos, né, a família desses comprimidinhos, ela piora a apneia do sono, entendeu? Então não pode tomar se você não tiver com o aparelho, claro. Então, bebida alcoólica, esses comprimidinhos, café e derivados, Coca-Cola e assim por diante, não dá. Estímulos, né? Estímulos, o danado do celular, o computador, um filme de muita ação, todas as questões da higiene do sono, né? Eu tinha uma paciente que ela tinha um Kindle, até eu entender que ela tinha um Kindle, falei, a senhora tem um Kindle, a senhora bota na luzinha mínima e viaja no Kindle, e aí a senhora relaxa. Falei, minha filha, então isso pode. Que ela relaxava e dormia. Era isso que entendia. Eu falei, o Kindle... Mas a tal da luz azul, né, que eles mencionam que isso é maléfico para você ter o sono. A temperatura do quarto, eu costumo falar que tem que ser temperatura da serra, tem que ser friozinho da serra. Né? Eu vi uma vez um trabalho que falava da temperatura era um trabalho feito sobre o tipo de tecido do pijama, né? E aí eu fui olhar qual era a universidade. Era uma universidade da Itália, da moda. Era quem patrocinava o trabalho era a Universidade da Moda, porque isso influenciava, né, na indústria de tecido. A gente não para pensar no tamanho que isso envolve, né? E assim por diante. Outros hábitos. Cama é para dormir, quarto, né, em si, é para dormir e para namorar.
Não para ficar lá deitado fazendo nada, né? Ou brincando no celular, né? E as comparações não têm relação com população. Pode ser população de baixa renda, de alta renda, população brasileira, população da Turquia, qualquer população, os hábitos são os mesmos. A higiene do sono são as mesmas recomendações. Mas impressionante. Ainda tem gente que, quando chega no consultório, vira para mim: a senhora foi a primeira pessoa que me perguntou do sono. Né? E aí, uma coisa muito interessante, eu li também um trabalho sobre a apneia do sono, onde a microbiota intestinal está relacionada. Né? Eles aí utilizaram em ratinhos, não era em ser humano, então não dá para falar que realmente tem a ver. Mas nos pacientes que tinham apneia do sono, a microbiota era pior do que aqueles que não tinham a apneia do sono, relacionando algo dessas bactérias com a apneia do sono. Então, também muito interessante a isso. E os hábitos, né, para eles dormirem melhor nesse sentido. E da hipertensão além disso, a atividade física, né? Então, aquela coisa, o que te impede de fazer atividade física? Levantar de manhã e a cama te chama de volta? Então, que tal levantar de manhã e arrumar a cama? Porque não dá para voltar para a cama já está arrumada, né? Então, que tal arrumar né? Além de deixar já a roupa arrumada, né? Ter alguém para passar lá, um colega, e te pegar já. E coisas que subir a escada, subir a casa, já subir de escada. E outras atitudes simples, às vezes. Porque, por exemplo, você pode até ter eu tenho um consultório aqui, né? Eu trabalho em Niterói, né? Tenho um consultório em Niterói que você até atinge uma população com nível econômico um pouco maior, mas você tem uma população também com nível socioeconômico mais baixo. Então, você tem que falar coisas mais simples, como subir escada. Não tem mesmo dinheiro, né, para ir para coisas mais com academia, personal, essas coisas assim. Não tem. Então, você tem que partir para outras atividades. Né? E voltando, você falou da apneia, né? E acho interessante porque muitas pessoas nem sabem que tem, né, a apneia. E quem que vem primeiro? A apneia ou a hipertensão? Eu acho que não. Olhando a apneia, é a apneia. Olhando pelo olhar da apneia, é a apneia. Mas às vezes elas podem vir juntas, tá? Juntas. Porque nem toda pessoa que tem apneia é gordinha, tá? Uhum. Mas existem os gordinhos que têm apneia. Sim. Mas existem as pessoas que têm apneia, mas são magrinhas, tá? Nesse ponto. E aí tá? pode desenvolver a hipertensão a partir disso. A partir disso. Tá. Outra coisa interessante também para você falar, aí é mais vovós, assim, ou umas mulheres, né? Homem, às vezes, falar isso é difícil. Mas, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, a fitoterapia tem muitas comparações para você usar na hipertensão. O problema da fitoterapia chinesa é trazer a fitoterapia chinesa para o nosso cenário. É complicado isso. Porque a fitoterapia chinesa, ela envolve muitas medicações, e aí é complicado. Mas aqui a gente pode usar uns chazinhos. Então, a gente pode usar a professora Giane, que fala muito, né, do chá de cavalinha. Então, eu tenho uns pacientes que você utiliza o chá de cavalinha e aí eles mesmos usam. Às vezes, antes de colocar lá um diurético, eles falam: eu lembrei da senhora falando do chá de cavalinha, e usei. Eu estava me sentindo mulher perto do período menstrual. Eu estava me sentindo inchada, ou então aquela senhora que está lá, estava me sentindo mais inadequada, inchada, achando que minha pressão estava isso, e em vez de tomar
aquele diurético a mais, usei um pouco mais de chá de cavalinha. Isso você consegue utilizar com uma certa vantagem. E aí controla a pressão e elas se sentem seguras. Né? Fora aquelas coisas tradicionais, que é relacionada ao sal, relacionada à alimentação, mastigar, que tem muito óxido nítrico. Oh, meu Deus, esqueci agora. Beterraba? Vou lembrar ao longo da... Beterraba? Oi? Beterraba? Não, não é beterraba, não. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Entendeu? A mastigação relaxa, né? A mastigação relaxa a mandíbula, né? E aí a pessoa consegue ficar um pouco mais... menos ansiosa, menos tensa na hora de dormir, né? Também. Mas aí eu tô falando relacionado ao todo, né? Hipertensão em si. Eu vou aproveitar o gancho aí da mandíbula. Eu, como dentista, não sei se você já ouviu falar, Valdênia, tem uns estudos que correlacionam o uso de antisséptico bucal, de bochecho, com o aumento da pressão também. Os bochechos matam as bactérias benéficas, né? Que fariam essa transformação do nitrato em, acho que é óxido nítrico, não sei, que faz a transformação. E aí você acaba tendo ou aumento da pressão ou às vezes a dificuldade no controle, né? O paciente que já tem a pressão alta e aí começa a ter dificuldade, a medicação começa a não ter tanto efeito, né? De você ter uma dificuldade em ajuste. Né? Isso tem a ver com as bactérias, né? Com a microbiota. Então, a microbiota oral, né? Você usar um bochecho por muito tempo, você acaba podendo ter essas consequências. Então, isso dá a nítida relação do corpo todo, né? Que como não é o coração isolado, você tem um corpo todo funcionando. Então, um bochecho, você vai destrambelhar a pressão, você vai mexer no coração. Então, a gente é um sistema só, né? Tudo funciona junto, né? E a outra coisa é que as doenças periodontais, né? A parte periodontal de gengiva, né? Doenças gengivais, elas também têm influência direto na questão das doenças cardiovasculares, né? Então, também tem mais um fator aí, que eu não sei por que as bactérias orais, elas têm uma predileção pelo tecido do coração também. Então, tem essa relação. Então, não sei como é que é, se você tem por hábito, investigar ou examinar ou solicitar em relação à saúde oral dos pacientes, né? A gente tem esse hábito na clínica de transição, que aí são pacientes que mais permanência, e a gente tem o hábito de dar até com a enfermagem, né? A enfermagem que fica mais perto do paciente, né? E aí tem esse hábito de solicitar e de informar, entendeu? E aí a gente vai criando esse time, né? É fundamental o time, porque não dá. A cabeça do médico não funciona para tudo. Né? Tem hora que dá surto aqui, né? Tem que ter um mesmo, né? E é muito gostoso, né? Tem hora que eu fico assim, que legal! Nunca pensei nisso. Vai fazendo quebra-cabeça, né? O time vai fazendo quebra-cabeça e aí você vai chegando num ponto. É bem interessante, né? É isso. Valdênia, deixa eu fazer uma pergunta aqui da Anne Silvia. Ela pergunta: a apneia também pode causar extrasístoles em pessoas jovens? Não só em jovens, né? Em qualquer pessoa, né? Pode causar arritmia, né? Pode, né? Sem dúvida nenhuma. A apneia do sono tem diferente tipo, né? Vamos esclarecer. Aqui o objetivo não é falar da apneia do sono, né? Mas ela tem diferentes graus, né? Tem leve, moderada e severa, entendeu? E aí o tratamento vai variar e a apresentação clínica também vai variar de acordo com a apresentação. Mas se você tem apneia do sono, principalmente moderada e severa, por favor, procure ajuda. Tá? Mas, sem dúvida, pode ter como causa a obesidade, que é um grande vilão, sem dúvida, né? Que é um grande vilão e a gente tem que procurar corrigir, né? Isso daí é fundamental.
Ô, Valdênia, também queria fazer uma pergunta sobre a questão das emoções. A gente sabe que muitas pessoas, pós um trauma ou uma emoção muito forte, né, acabam causando algum dano físico, né, leva à parte física. E eu queria ouvir de você um pouquinho como que você pensa, o que que você pensa sobre isso, né, a relação das emoções, né, com as doenças cardíacas, com o coração. É, isso daí você aprende agora, né? Isso daí, isso é impressionante, né? Você começa a abrir, sair fora da caixinha a partir da medicina integrativa. Se você for perguntar para um cardiologista tradicional se uma emoção forte tem a ver com o coração, ele vai falar, claro, evidente. Né? Um trauma pode causar. Tanto que existe uma agressão forte ao coração chamado síndrome do coração partido. E o termo médico é esse, o termo oficial. Ele vai falar sobre isso, que é importante, mas ele vai colocar de uma forma geral e isso pode matar. Né? A síndrome do coração partido pode chegar à morte, a um choque cardiogênico e assim por diante. Mas o olhar da medicina integrativa, o olhar que a gente tem da interação que existe entre do eixo coração-cérebro e cérebro-coração, que você olha a partir desse eixo mesmo, que você tem da medicina integrativa é completamente diferente. Então, o eixo, né, de todas essas informações e principalmente o diálogo que existe do coração, do heart-brain, né, do coração para o cérebro, é algo importante e fundamental. Tanto que a ocitocina, né, que é o chamado um dos hormônios do amor, né, o hormônio que pode existir entre a gente, ele é também produzido no coração. Isso, por muitas vezes, eu ficava assim, quê? Como? Hã? Como? Né? Porque a gente não acreditava, né? Nem imaginava isso. Então, hoje a gente sabe que o behavior, né, o comportamento, tem total influência sobre o coração. É evidente que depressão, a personalidade agressiva, todas essas questões são fatores de risco, sim, para eventos cardíacos, né? Até existia um dos fatores de riscos, antigamente, era a personalidade do tipo A, que a gente falava, né? Que era a personalidade agressiva. Mas essa informação e esse sofrimento que existia anteriormente, é claro que existe hoje, tá? Quando a gente pensa no eixo cérebro-coração. E aí tem aquela divisão, né, do cérebro-órgão e o cérebro e a mente, né? Que aí a medicina integrativa fala muito bem, né, da espiritualidade ou, como eu gosto de falar, força vital, né? E aí a cardiologia entra também com a espiritualidade, né, a fé ou como você queira dizer. Eu gosto de falar força vital porque muitas pessoas fé, mas e o ateu? Mesmo o ateu, ele acredita em algo. E ele não fala fé, né? Ele fala uma força vital. Então, a gente sabe que aquilo que a gente acredita, ele tem, sim, uma energia que envolve o nosso coração e um poder de melhora, sem dúvida, a respeito. O coração conversa muito com o cérebro e é ele que manda muitas vezes mais informações para o nosso cérebro do que o contrário. Essa afirmação eu acho que muita gente vai bater em mim por aí. Mas isso tem que ler medicina integrativa, isso. Porque isso não está nos livros textos, no Brownwound. Brownwound é o nosso grande livro-texto da cardiologia da alopatia, né? Da cardiologia. Não posso falar convencional, porque parece medicina tradicional chinesa. Entendeu? Mas sem dúvida nenhuma. Essa relação
você vê assim como algo já super estabelecido, tem bastante coisa a respeito, porque aí a gente tem a relação também do intestino no meio, né? Quando você fala também das emoções. Então, é diferente, é uma abordagem diferente. Na alopatia, não. Essa relação está começando. Está começando. Ainda muito sem explicação e muito pelo fato. Muito pelo fato. Mas eu só queria, assim, deixar umas informações muito interessantes que está aparecendo. Por exemplo, na hipertensão, no tratamento, o mindfulness tem muita coisa falando positivamente, entendeu? Que pacientes que fazem mindfulness, eles têm melhor ação, eles têm melhor controle, eles têm melhor adesão aos tratamentos, a medicamentos, inclusive a dieta. Por exemplo, no paciente que tem insuficiência cardíaca, que a gente pode tratar com Tai Chi Chuan, com Tai Chi, né, se você quiser, que a gente pode tratar com Qigong, que nós podemos tratar com Qigong também, que isso é benéfico, é uma reabilitação adequada para esses pacientes. Então, você não precisa ficar atrelado apenas a determinado... O yoga também é positivo para esses pacientes cardiológicos, você pode fazer, que vai melhorar. O tratamento da dor, muitas vezes, também vai melhorar com esse tipo de paciente. A própria fitoterapia, você tem algumas fitoterapias brasileiras que você pode atingir esse paciente, e fora a mudança de estilo de vida como um todo, né? Com essa coisa do estresse, com essa mudança da alimentação, com o sono, com esse todo que vai melhorar, sem dúvida, o paciente e melhorar a pressão. Muito bom. Muito bom. E desenvolve para a gente um pouquinho mais das consequências da hipertensão arterial não controlada, mal controlada, porque como ela é silenciosa, né, muitas pessoas acabam não identificando e quando vê, não sei se aí já se instala uma insuficiência, ou como é que é isso, como é que é a abordagem? Quando mal controlada que eu tô falando, né? Quando a pessoa nem sabe o que está se passando, e aí é uma coisa que é de surpresa ali. Tem que medir, isso aí não tem jeito. Tem que aferir a pressão, tá? Pelo menos uma vez ao ano, né? Você tem que aferir a sua pressão. Claro, e em diferentes momentos, o ideal é que você esteja já sentado, né? Tranquilo, nada de correria, sentei e vi a pressão, né? E um aparelho confiável e, né, preferência 3 vezes, com intervalo de 5 minutinhos entre as medidas, e ela tem que estar com a máxima, né, abaixo de 140 e a mínima abaixo de 90, sem incluir nem o 90 e nem incluir o 140. Isso eu estou falando para um adulto, né? O ideal também é que o diâmetro, a circunferência do braço, você tem que verificar lá se está adequado com o aparelho. Isto é, o manguito ele tem tamanhos adequados para os braços muito gordinhos. Senão vai dar valores errados. E isso, eu realmente, de cor, assim, eu não sei. Eu é que tenho lá no meu consultório, eu já tenho tudo direitinho. Aparelhos de pulso nem sempre são confiáveis, tá? O ideal mesmo, para mim, são os de braço. Alguns de pulsos podem ser usados, se você não tem, mas você pode, mas os de braço são os melhores, tá? E uma vez verificado que está acima desses limites, o ideal é que você procure um médico e ele vai decidir qual a conduta, se você realmente é hipertenso ou não. Uma aferição não diz que você é hipertenso. Talvez você esteja passando por um momento de estresse, né, no trabalho, e aquele momento está ruim, você tem que controlar os riscos, né? Você tem que controlar aquele momento. Quantas pessoas com medo de ser desempregada, de ficar desempregada, eu falei, ó, você tem que passar, dormir, ficar calmo
ou então tá com dor, tá tomando anti-inflamatório, tá tomando alguma droga que faz. A dentista passou anti-inflamatório. E aí tá lá a pressão do homem lá e na China, lá, pede para ela parar de tomar isso, não pode. E aí você tem que melhorar para poder a pressão ficar controlada. Então, na verdade, essa pessoa não é hipertensa, né? Ele tem que estar com a pressão mais alta em momentos distintos, não naquele mesmo momento. Se tiver realmente com a pressão alta, controlá-la. Se não conseguir o controle, aí, no decorrer dos anos, o grande perigo é a lesão dos órgãos-alvo, que aí é cérebro. O grande, né, maior indicação é o AVC isquêmico, que é o entupimento de alguma artéria, né? E essa pressão pode ser tão alta que pode até romper, ter hemorrágico também. Você pode ter o coração grande, o coração dilatado, que é a insuficiência cardíaca, tá? E a lesão renal, que é a insuficiência renal, que dependendo do grau pode chegar à necessidade de uma diálise, né? Que aí vocês conhecem aí, que é a diálise, que no caso de diálise terminal, aí a diálise que a gente conhece, que pode até ter transplante, assim por diante. O coração também pode ter o transplante, né? Cérebro que ainda não tem transplante. A gente bem que podia ter uns transplantes de alguns políticos aí, né? Mas isso é outro assunto. Esse é um assunto mais polêmico. Esse assunto. Não é polêmico, não. Seria ótimo. Valdênia, com relação à saúde cardiológica da mulher, né? Porque hoje é a condição que mais mata as mulheres, né? Assim, diferente do esperado, né? Que antigamente eram mais os homens, mas a mulher, acho que devido a essa entrada no mercado de trabalho, essa sobrecarga toda, hoje é uma das doenças que mais mata as mulheres, né? Então, quais são os cuidados assim, que as mulheres têm que ter, em especial, para a prevenção dessas doenças do coração? Primeiro que a mulher ainda acha que não morre do coração, né? A mulher acha que isso é doença do homem. E isso não está correto, né? A mulher acha que vai morrer do câncer, né? E não é verdade. A doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, né? E a mulher é a doença cardiovascular também. Tá? A mulher vive mais, né? Então, e a mulher tem um evento que se chama menopausa. Então, a mulher tem uma proteção, né? Mas após a menopausa, ela perde essa proteção, tá? E ela vive mais. Então, ela vai ter essas questões. E, além do mais, a apresentação da doença cardiovascular, por exemplo, o infarto, ela tem menos dor. Ela não se apresenta com aquele quadro florido de dor no peito, aquele clássico, né? Dor no peito, em opressão irradiada para o braço esquerdo. Muitas vezes a mulher idosa chega no hospital com cansaço. Ou, eu tô cansada, eu tô lavando a roupa, botando na corda e tô só um pouco cansada, meu filho. Um pouquinho cansada, deve ser coisa da vida, né? Aquela assim. E não, na verdade, já é o equivalente anginoso, já é angina. E ela chega no hospital cansada, mas é infarto. Então as pessoas têm que ter mais. A apresentação é diferente, né? Então tem que estar mais atento para poder detectar que isso pode ser doença coronariana da mulher. Tá? Além de outras questões. Oi? Já que você não consegue identificar, né, pela os sintomas clássicos, né, na mulher, qual seria talvez um outro sintoma, né? Porque o cansaço não consegue ligar isso, né, ao coração. A gente pensa só que é o cansaço normal da correria da vida. Mas sim, teria um sintoma para ficar atento? O cansaço é um dos sintomas. Não teria. Muitas vezes não. Ela própria acha que não infarta, né? Que são coisas da vida. É o cansaço.
uma falta de ar que ela também não valoriza, a perna um pouco inchadinha também, né? E cabe ao médico saber identificar e rodar o eletro. Quando ele roda o eletro, ele vai poder observar que tem alterações. Entendeu? E quando ele começa a esmiuçar, pergunta, fazer uma anamnese adequada, ele vai poder observar que esse cansaço tem relação com o esforço físico. E aí é quando ele vai questionar que ele vai falar: opa, não, isso daí não é cansaço do dia a dia. Isso aí é doença arterial coronariana. São características de mulher e de idosa, né? Assim, que ele tem que entender e perceber. Então, a mulher é mais acometida, tá? Tem que acreditar que existe. Nem sempre elas fumam, nem sempre. Aquelas que fumam chamam mais atenção, mas tem que estar mais atenta a esse quadro. E, sem dúvida, a entrada no mercado de trabalho também ajudou para isso. Mas lembrar que elas vivem mais. Então, isso é fundamental para isso. Tá? E o que você poderia dizer, Valdênia, assim, para a gente ir encerrando, né? O que você poderia dizer para as pessoas? Você já falou várias coisas, mas é só para a gente reforçar. Para as pessoas que têm parentes próximos, né, que são hipertensos e ainda não tem nenhuma manifestação, né? Então, para os filhos de hipertensos, né, de pessoas hipertensas, o que você poderia falar como um alerta para essas pessoas? Eu acho que a minha grande informação seria não é porque você toma remédio que você pode comer de tudo. E seria a minha primeira informação. E, por favor, se mexa. Se mexa. Tá? A gente sabe que o gordinho que faz ginástica, ele tem menos problemas do que o magrinho sedentário. Então, a atividade física é fundamental. Essa atividade física pode ser até mesmo yoga. Que o povo acha que yoga é só subir dedinho, mas não é não. Né? E mindfulness, e para as mulheres especificadamente, para elas diminuir a cobrança para elas mesmas. E para o médico, e para os profissionais de saúde, vou falar assim, e para os profissionais de saúde, para o povo aí, lembrar do monge tibetano, né? Como é que as pessoas podem querer cuidar tanto de outros e estarem tão doentes? Então, vamos cobrar a gente mesmo, vamos cuidar da gente para poder cuidar dos outros. Eu acho que esse é meu grande recado. Espero poder ter ajudado alguém. Maravilha. Muito legal. Muito obrigada, foi fantástico. Essa final aí foi realmente necessário. Tá bom. Muito obrigada pela participação, por toda a informação. Foi realmente muito informativo, muito rico. Um prazer enorme ter você aqui com a gente, respondendo as perguntas. Eu que agradeço. E eu queria lembrar a vocês que estão assistindo que semana que vem a gente vai falar sobre a tireoide. Vai ter nossa live, Papo Integrativo. Então fiquem ligados na chamada para vocês entenderem um pouco mais, confirmar o horário direitinho. E se vocês ainda não se inscreveram no nosso YouTube, tem o link na bio e o nosso site health5d.com.br. E a gente vai deixar aqui o contato da Valdênia. Valdênia, como que a gente faz para entrar em contato para fazer a consulta com você, para a gente poder esclarecer para as pessoas aqui? O seu local de trabalho é online, é presencial? É presencial, em Niterói, né? Mas é mais fácil mandar um direct pelo doutora Valdênia P. Souza. Tá, então a gente vai colocar aqui o seu Instagram. Vocês vão poder, então, te localizar dessa forma. Tá ok? Tá bom, perfeito. Tá bom. Obrigada a vocês, obrigada, meninos. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Foi Boa ótimo. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.